No século XVI, o cotidiano brasileiro era muito diferente dos outros países. As condições de vida no Brasil faziam com que a sobrevivência dos estrangeiros dependesse de mudanças na sua maneira de ser e de pensar. Aqui, o comportamento dos colonos misturava normas sociais da Europa e hábitos adquiridos na convivência com a terra e seus nativos. No início da colonização, não havia mulheres europeias no Brasil. Como as viagens eram difíceis e a colônia não oferecia condições tão boas quanto a Europa, raramente as mulheres acompanhavam seus maridos naquelas expedições. Aqui nesta terra só tem homem! Pois é. E eu estou me sentindo tão só! Epa, não olha pra mim com essa cara não, viu? Não é para você que eu estou olhando, Manuel! É para ela! É pecado! É pecado! Os padres dizem que índio é mesmo que bicho, rapaz. Do jeito que eu estou, eu nem ligo! Quero um bicho daqueles pra mim! E a igreja? Tá na Europa! Bem longe! Graças a Deus! Ei, Índiazinha, À medida que chegavam mais e mais portugueses, tornaram-se comuns as famílias onde o pai era português e a mãe era nativa. Como acontecia em algumas tribos, muitos homens tinham várias esposas, mesmo que isso não fosse aceito pelos costumes europeus. Tenho 3 mulheres e uns 20 e tantos filhos. Eu? Quantas mulheres? Umas 12. Filhos? E eu tenho tempo para contar filhos? Esses homens brancos não conheciam coisa nenhuma deste lugar. Pois é, fomos nós, mulheres nativas, que tivemos que ensinar tudo. Senão, ai deles. Morreriam todos por aí. Coitadinhos. Ensinei muitos homens brancos a andar pelos matos, A preparar comida com frutos da terra, fazer oca, usar a rede, escolher a erva certa para fazer remédio. tomar banho todo dia. Até isso! Incrível que lá na terra deles não exista esse costume. Essa Europa deve ser uma terra tão fedorenta. Tem horror a homem fedendo a macaco. Sem banho, não chego nem perto. Logo veio a primeira geração de mulheres mestiças, filhas de europeus com nativos do Brasil. E foi com elas que os colonos que continuavam a chegar formavam novas famílias. Meu marido vive no mundo viajando. Às vezes passa o ano inteiro sem dar notícias. Eu tomo conta da casa. Quando eu não posso, minha irmã me ajuda. Quando ela não pode, eu ajudo. São muitas crianças. Cada mulher aqui é como se fosse mãe de todas elas. Vão brincar no quintal, meninas! Eu mesma estou criando 5 de minha prima que morreu, 2 de uma irmã que fugiu para o francês. E ainda vou de mamar a filha da vizinha, porque o peito dela secou. Aqui é assim, é quase tudo parente. A gente tem que se ajudar mesmo. As crianças mestiças, pouco a pouco, se afastavam das tribos de seus avós. Lentamente perdiam o contato com a cultura nativa. Na verdade, já não eram nem índios, nem europeus. Eu moro na vila, no Porto dos Navios. Minha tribo ficou lá nos matos. Não sei mais por onde meu povo anda. Vivem por aí, ora brigando com brancos, ora brigando com outros índios. Nossas filhas, depois que casam com os brancos, desaparecem e não voltam mais. Nunca mais. O Papa começou a enviar padres ao Brasil. Além de construir igrejas, criar escolas e converter os índios ao catolicismo, caberia àqueles padres uma missão igualmente difícil: fazer com que os colonos voltassem a respeitar os mesmos padrões de comportamento europeus. Meus filhos, vocês querem ter muitas mulheres aqui? Acabou! Todos vão ter que casar na igreja. Nada de concubinato. Que diabo é isso? É morar com a mulher sem casar. E com quantas mulheres a gente vai poder casar? Com uma só, é claro. E o que é que eu vou fazer com as minhas outras mulheres? E aquele montão de filhos que eu tenho? Vou fazer o que com eles? Dar pra onça comer?
Fernando, esta pouca vergonha não pode continuar. Fale urgentemente com El-Rei. Ele precisa mandar mulheres brancas para cá e logo. E as mulheres brancas vieram. 12 órfãs portuguesas que desembarcaram em Salvador. As primeiras de muitas mulheres que viriam da Europa dali por diante. Que terra tão quente! Que lugar lindo! Que sol tão forte! Meu rosto está ardendo! Ai, eu estou com fome! Estou com vontade de vomitar! O que será que vai acontecer com a gente? Quero voltar! Eu estou com medo! Eu não tenho pingo de medo. Meninas! Coragem! Que a nossa aventura comece! O que é que essas mulheres têm que nós não temos? Brancura. O resto é igualzinho. Pode ter certeza. E as portuguesas se casaram com os mestiços filhos de portugueses. E os filhos deles continuaram se casando com índias ou com outras mulheres brancas. É claro que a igreja não podia ser tão rigorosa no Brasil como era na Europa, já que a realidade aqui era bem diferente. E os padres compreenderam que algum tempo seria necessário até que tudo se organizasse como o Papa desejava. Mas a igreja não era tão tolerante com as famílias mais ricas ou com aquelas que vinham diretamente da Europa para construir sua vida na colônia. A gente nunca sai de casa, só aos domingos ao raiar do dia para assistir à missa. Ou então nas procissões, nas festas da igreja e nos casamentos. Em algumas vilas, quando as meninas ficam maiores, são levadas para o recolhimento das freiras. Aqui elas aprendem de tudo, ler, fazer contas, bordar, cozer, cuidar da casa. São preparadas para ser boas esposas. É mesmo, eu vim para o convento porque meu pai era pobre. Como eu não tinha dote, acabei me casando com Jesus. Como não temos freiras por essas bandas, minhas filhas aprendem tudo comigo, com as primas e com as amigas. E aprendem com a gente também. Ficam com cada olho deste tamanho reparando no serviço da gente para aprender a fazer igual. Pensam que eu não vejo não, é? Sou uma ótima esposa. Minha filha também vai ser. Minha filha precisa casar. Ela tem 15 anos, já está passando da idade. Estou sozinho, Martins. Sem uma mulher para mandar da casa. Ô, compadre, mas você podia casar com minha filha de 15 anos. Você acha? De certo que acho, e vai ser ótimo para nós. Veja, eu tenho meu engenho e você tem o seu. Sim. Com esse casamento, juntaremos tudo isso e ficaremos muito mais poderosos. Sim. Que acha? Não é uma boa ideia? Sim! Ai, ai, ai. É uma ideia maravilhosa! É uma ideia horrorosa, mamãe. Dom Lopes é tão velho. Ah, Dorinha, Dom Lopes é um homem muito rico. Pense na vida que você terá. Igualzinho a dela. Trancado em casa rezando o dia todo. O que você disse, querida? Nada, mãe. Nada. Auxiliadora, seu futuro esposo está aqui. Olá, senhorinha. Como vai? Perfeita. Estou tão feliz que já posso até ver nossa casa cheinha de filhos. Você pode ver isso também, menina? Acho que não, Dom Lopes. Ela desmaiou. Mulher é assim mesmo. Nunca resiste a tanta felicidade. Naquela época, a família era patriarcal, que quer dizer o pai era o chefe. Em regiões como o Nordeste, onde circulava muita riqueza, os donos de engenho tinham poder quase absoluto sobre tudo, incluindo seus parentes e suas mulheres.
Rita, sabia que o meu senhor gosta muito de mim? Não, pois gosta. Gosta não. Adora, compreende? Ele me acha linda. Pisca o olho quando eu passo. Me dá presentes. Escondido, não é? Para não criar nenhum problema para mim. Compreende? E o seu dono? Ele gosta de você? Desse jeito esquisito aí, não. E eu prefiro assim. Eu sei, Rita, eu sei. Beleza não é para todo mundo. O meu senhor mesmo não me deixa. Me visita todas as noites, compreende? Já tenho 3 filhos com ele. 3 filhos? Não seriam por acaso 3 escravos? Que mulher invejosa! Não é inveja não, Tereza, é a verdade. Compreende? Os senhores de engenho e os comerciantes ganhavam fortunas com açúcar. Às vezes promoviam grandes banquetes, dos quais as mulheres não participavam. Havia muita comida, temperos importados, carnes variadas, tudo regado por litros e litros de bom vinho português. Cada um daqueles homens que procurasse mostrar maior riqueza que o outro. Os europeus chegaram até a dizer naquela época que havia mais vaidade no Brasil do que na própria Europa. Nós também participamos de algumas festas. 1 ou 2 vezes por ano. Mas é melhor do que nada. Nas procissões do padroeiro, por exemplo, trocamos essas batas de tecido fino que usamos em casa por belíssimos vestidos. Eu fico linda e quero todo mundo lindo também. Levo minhas escravas muito bem arrumadas. Boto um ouro ali e uma prata colar. Muita renda e água de cheiro. Claro, né? Para que as outras senhoras vejam como eu sou rica. Morram de inveja. Está vendo essa pulseira de ouro, Rita? É bacia. Ela bota em mim toda vez que tem festa. Não é linda? Foi muito mais cara do que eu. Compreende? Ai, meu Deus, como vocês estão lindas! Esses vestidos, essas joias, vocês têm muita sorte. Queria tanto me vestir assim, mas só uso molhados. Sou tão pobre. Deixa de besteira, mulher. É pobre, mas é livre. Vai cuidar da tua vida, vai. Vai. Uma das fontes de riqueza do Brasil colonial foi a monocultura da cana-de-açúcar. Em torno dela se construiu uma realidade marcada por senhores brancos e negros escravizados. Veja no próximo episódio a vida na Casa Grande, o funcionamento dos engenhos e as dificuldades de quem trabalhava na terra e vivia na senzala.